No restaurante mais caro de São Paulo, uma socialite humilhava uma garçonete. Chamou-a com estalar de dedos. Inventou que suas mãos estavam sujas. Disse que ela nunca comeria nada além de marmita requentada. O salão inteiro assistia em silêncio constrangido. Mas Gabriel Almeida não desviou o olhar. Ele viu a lágrima escorrer pelo rosto de Marina antes que ela desaparecesse na cozinha. E naquele momento, algo dentro dele quebrou. O que ele fez depois chocou a todos, inclusive a si mesmo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Gabriel Almeida não conseguia tirar os olhos daquela cena. Estava sentado em uma das mesas mais reservadas do Bistrô L'Étoile, um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Mas nada ao seu redor importava naquele momento. Nem o vinho francês de R$1.000 a garrafa, nem o jantar que havia custado o equivalente ao salário mensal de muita gente. O que prendia sua atenção era algo que acontecia a poucos metros de distância, algo que fazia seu estômago revirar e seu peito apertar, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina entre suas costelas. Era a garçonete e a forma como Victoria a tratava. A garçonete se chamava Marina. Ele só soube disso porque ouviu Victoria pronunciar o nome com desdém minutos antes, quando pediu que ela trouxesse água com gás. Marina tinha cabelos castanhos escuros, presos em um coque baixo, uniforme impecável, olhos cansados que pareciam carregar o peso de noites mal dormidas e contas que nunca fechavam no final do mês. Ela não deveria ter mais de 25 anos, mas havia algo em sua postura que sugeria ter envelhecido rápido demais. Gabriel reconhecia aquilo, conhecia bem, viveu rodeado disso a vida inteira. Vitória Sampaio estava sentada à sua frente, reluzente em um vestido azul turquesa coberto de paetês, que capturavam a luz dos lustres de cristal. Joias caras adornavam seu pescoço e pulsos. O cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela era tudo que o círculo social de Gabriel esperava que ele quisesse. Bonita, sofisticada, bem relacionada, filha de empresários influentes, formada em marketing na Europa, sempre presente nos eventos certos, sempre vestindo as marcas certas, sempre dizendo as coisas certas para as pessoas certas. Eles vinham se encontrando há alguns meses, nada sério, apenas jantares ocasionais, eventos sociais, conversas superficiais, regadas a champanhe. Victoria deixava claro seu interesse, mensagens frequentes, elogios calculados, convites estratégicos. Gabriel sabia que ela mirava mais no sobrenome e no saldo bancário do que nele mesmo, mas aceitava os encontros. Talvez por solidão, talvez porque era mais fácil do que admitir que estava cansado de viver cercado de pessoas vazias. Mas agora, observando a forma como Vitória tratava Marina, Gabriel sentia algo se despedaçar dentro dele. Não era raiva ainda, era reconhecimento, era memória, era a imagem da mãe voltando para casa com os joelhos machucados depois de esfregar o chão de mansões alheias por 12 horas seguidas. Era a lembrança de Dona Lúcia, sentada na beirada da cama, tirando os sapatos velhos, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, porque alguém havia gritado com ela naquele dia. Alguém que nunca saberia seu nome. Alguém que a tratou como se ela fosse invisível. Marina acabara de servir a entrada, um carpaccio finamente fatiado, decorado com rúcula e lascas de parmesão. Ela colocou o prato diante de Vitória com cuidado, movimentos treinados, profissionais. Mas no exato momento em que se virava para se afastar, Vitória a interrompeu com um estalar de dedos, como se chamasse um cachorro. «Espera aí», disse Vitória, sem sequer olhar para Marina. Seus olhos estavam fixos no prato. «Isso aqui está com azeite demais. Eu não pedi banhado em óleo. Leva de volta». Marina hesitou por um segundo. Gabriel viu a dúvida passar por seus olhos. «Senhora, o carpaccio é tradicionalmente servido com azeite extra virgem. Mas se preferir, posso pedir para a cozinha reduzir a quantidade.
Sua voz era calma, educada, mas havia um leve tremor. Victoria finalmente ergueu o olhar, e o que Gabriel viu naquele olhar o fez sentir nojo. Era desdém puro, desprezo, como se Marina fosse algo que havia grudado na sola do sapato. Eu não te perguntei como é servido tradicionalmente. Victoria inclinou-se levemente sobre a mesa, a voz baixa mas cortante. Eu te disse que está com azeite demais. Você acha que eu não sei o que estou falando? Você, que provavelmente nunca comeu nada além de marmita requentada, vai me ensinar sobre gastronomia? O restaurante inteiro parecia ter congelado. As conversas nas mesas ao redor diminuíram de volume. Algumas cabeças se viraram discretamente. Marina ficou vermelha. Seus olhos brilharam, mas ela piscou rapidamente, empurrando as lágrimas de volta. Gabriel viu suas mãos apertarem a bandeja com força, os nós dos dedos ficando brancos. Peço desculpas, senhora. Vou trocar imediatamente, Marina disse, a voz quase um sussurro agora. Ela pegou o prato e se virou para ir embora, mas Victoria não havia terminado. E outra coisa, chamou, fazendo Marina parar no meio do caminho. Da próxima vez que vier até esta mesa, certifique-se de que suas unhas estejam limpas. Não sei de onde você veio, mas aqui a gente espera um mínimo de higiene. Entendeu? Gabriel sentiu o sangue ferver. Olhou para as mãos de Marina. Elas estavam perfeitamente limpas. As unhas curtas, sem esmalte, mas impecáveis. Victoria estava inventando humilhação. Estava criando motivos para rebaixar alguém que não podia se defender. E fazia isso com um sorriso nos lábios, como se estivesse se divertindo. Marina não respondeu. Apenas assentiu rapidamente e saiu em direção à cozinha, a cabeça baixa. Gabriel viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela antes que desaparecesse atrás das portas de aço inoxidável. E foi nesse momento que algo dentro dele quebrou de vez. Não foi uma decisão racional, não foi algo planejado, foi instinto. Foi a memória de todas as vezes que viu a mãe chegar em casa destruída porque alguém a havia tratado como lixo. Foi a lembrança de Dona Lúcia escondendo o rosto nas mãos, tentando não chorar na frente dele, dizendo que estava tudo bem quando claramente não estava. Foi a raiva acumulada de anos, vendo pessoas como Victoria pisotearem pessoas como Marina apenas porque podiam. Gabriel respirou fundo. Pegou o guardanapo que estava sobre seu colo e o colocou sobre a mesa com cuidado. Victoria estava mexendo no celular, completamente alheia ao que havia acabado de fazer, como se humilhar alguém fosse tão natural quanto respirar. Victoria, ele chamou, a voz baixa. Ela ergueu os olhos do celular, ainda sorrindo. O que você acabou de fazer foi nojento, Gabriel disse, as palavras saindo devagar, cada uma delas pesada. O sorriso de Victoria desapareceu. Ela piscou, confusa. Como assim? Você humilhou aquela garçonete? Sem motivo. Inventou defeitos inexistentes só para rebaixá-la. Tratou ela como se fosse menos que você. E isso é nojento. Gabriel segurou o olhar dela, sem piscar. Victoria soltou uma risada curta, nervosa. Gabriel, você está exagerando. Eu só pedi para trocarem meu prato. Isso é parte do trabalho dela. Se ela não aguenta crítica, não deveria estar trabalhando aqui. Crítica? Gabriel inclinou-se sobre a mesa. Você disse que ela come marmita requentada. Inventou que as mãos dela estavam sujas. Isso não é crítica. Isso é crueldade. E eu não vou ficar sentado aqui fingindo que está tudo bem. Victoria abriu a boca, mas Gabriel levantou a mão interrompendo-a. Sabe o que eu vi quando você tratou ela daquele jeito? Eu vi minha mãe. Dona Lúcia, que passou a vida inteira limpando casas de gente como você. Gente que nunca soube o nome dela. Gente que a chamava de a moça da limpeza e reclamava se ela respirava alto demais. Minha mãe, que acordava às 4 da manhã, pegava 3 ônibus lotados. Esfregava chão de joelhos até sangrar e voltava para casa ouvindo que não tinha feito o suficiente. A voz de Gabriel tremeu. Ele fechou os olhos por um segundo, empurrando a emoção de volta. Você não tem ideia de como é viver assim.
E a forma como você tratou aquela garçonete me mostrou quem você realmente é. O restaurante estava em silêncio agora. Todas as conversas haviam parado. Victoria olhou ao redor, percebendo que estavam sendo observados. Seu rosto ficou vermelho de raiva e vergonha. Você está me deixando constrangida, sibilou entre dentes. Bom, Gabriel levantou-se pegando a carteira, tirou algumas notas e as colocou sobre a mesa. Valor suficiente para cobrir a conta e deixar uma gorjeta generosa. Porque você deveria estar constrangida. Vitória levantou-se também, derrubando a cadeira no processo. Você está terminando comigo? Aqui? Por causa de uma empregada? Sua voz subiu de tom, ecoando pelo salão. Gabriel não respondeu. Apenas caminhou em direção à cozinha. Ele não sabia exatamente o que ia fazer. Só sabia que precisava encontrar Marina. Precisava pedir desculpas. Precisava olhar nos olhos dela e dizer que nem todo mundo era como Victoria. Que ela merecia respeito. Que seu trabalho tinha valor. Que ela tinha valor. Empurrou as portas de aço da cozinha e encontrou Marina encostada na parede dos fundos, limpando o rosto com as costas da mão. Ela ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo ali. Senhor, o senhor não pode estar aqui. Eu sei, Gabriel interrompeu respirando fundo, mas eu precisava te encontrar. Precisava te pedir desculpas. Marina piscou, confusa. Desculpas? Pelo quê? Pela forma como aquela mulher te tratou. Pela forma como eu fiquei sentado ali e deixei acontecer por tempo demais. Você não merecia aquilo. Ninguém merece. Marina ficou em silêncio por um momento. Então, para surpresa de Gabriel, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, disse suavemente. Mas o senhor não precisa se desculpar. Não foi culpa sua. Mas eu deveria ter feito algo antes. Gabriel passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. O senhor fez, Marina disse, e dessa vez o sorriso era mais amplo. O senhor levantou e veio até aqui. Isso já é mais do que a maioria faria. Gabriel sentiu algo se mover dentro do peito. Não sabia explicar o que era. Só sabia que naquele momento, olhando para aquela garçonete de uniforme amassado e olhos cansados, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Conexão, verdade, humanidade. Posso te levar em casa quando seu turno terminar? Perguntou sem pensar muito. Marina riu, surpresa. O senhor está falando sério? Completamente. Ela hesitou. Então assentiu devagar. Meu turno termina às 11. Gabriel olhou para o relógio. Faltavam 2 horas. Vou te esperar, disse. E pela primeira vez em anos, Gabriel Almeida sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Gabriel voltou para o salão principal do restaurante com passos lentos, ainda processando o que havia acabado de fazer. Victoria não estava mais lá. A mesa onde estavam sentados minutos atrás agora tinha apenas as notas que ele deixara, o guardanapo amassado e 2 taças de vinho pela metade. Ela deve ter saído furiosa, provavelmente já no telefone reclamando para alguma amiga sobre como ele a havia humilhado publicamente. Gabriel não se importava. Na verdade, sentia um alívio estranho, como se tivesse tirado um peso das costas que nem sabia que estava carregando. Olhou ao redor. Algumas pessoas ainda o observavam discretamente, sussurrando entre si, mas ele ignorou os olhares. Caminhou até o bar no canto do restaurante e sentou-se em um dos bancos altos de couro. O barman, um senhor de cabelos grisalhos e bigode bem aparado, aproximou-se com um sorriso profissional. Boa noite, senhor. O que vai querer? Gabriel hesitou por um segundo. Um uísque, puro, sem gelo. O barman assentiu e se virou para preparar a bebida. Gabriel apoiou os cotovelos no balcão e passou as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço de um dia inteiro de reuniões finalmente desabar sobre ele. Mas não era apenas cansaço físico, era algo mais profundo, exaustão emocional, de fingir que estava tudo bem, de sorrir nos eventos certos, apertar as mãos certas, dizer as coisas que todos esperavam ouvir. De viver uma vida que parecia mais uma encenação do que algo real.
O barman colocou o copo de cristal à sua frente, o líquido âmbar brilhando sob a luz suave do lustre. Gabriel pegou o copo e bebeu um gole longo, sentindo o uísque queimar garganta abaixo. Era bom, caro, provavelmente importado de alguma destilaria escocesa centenária. Mas naquele momento, Gabriel teria trocado tudo aquilo por uma cerveja gelada na mesa de fórmica da cozinha da mãe, ouvindo Dona Lúcia reclamar do calor enquanto fritava um bife. Ele puxou o celular do bolso e abriu a conversa com a mãe. A última mensagem era dela, enviada pela manhã. "Bom dia, meu filho. Não esquece de almoçar direito. Te amo." Gabriel sorriu. Dona Lúcia sempre mandava mensagens assim. Lembretes simples, carinhosos, como se ele ainda fosse uma criança. Ele digitou uma resposta. "Oi, mãe, tá tudo bem? Comeu direitinho?" Enviou e voltou a guardar o celular. Sabia que ela só veria a mensagem pela manhã. Dona Lúcia dormia cedo, sempre às 9 da noite, hábito de décadas acordando antes do sol. Gabriel bebeu mais um gole de uísque e deixou a mente vagar. Pensou em Marina, naqueles olhos cansados que pareciam conhecer uma dor antiga demais para alguém tão jovem. Pensou na forma como ela segurou a bandeja com força, tentando não chorar. Pensou no sorriso pequeno que ela deu quando ele pediu desculpas, como se não estivesse acostumada a receber gentileza. Quanto daquela história ele conhecia? Quantas vezes viu a mãe voltar para casa com a mesma expressão? Quantas noites Dona Lúcia fingiu que estava tudo bem, escondendo as mágoas porque precisava ser forte para o filho? Gabriel tinha 12 anos quando entendeu pela primeira vez o que a mãe realmente fazia. Ele sabia que ela trabalhava em casas, limpando, cozinhando, passando roupas, mas nunca havia presenciado. Até o dia em que uma das patroas ligou dizendo que Dona Lúcia havia esquecido a carteira. Gabriel atendeu o telefone porque a mãe estava no banho. A mulher do outro lado da linha tinha uma voz fina e impaciente. "Diz para ela passar aqui amanhã cedo para pegar. E aproveita e fala que ela esqueceu de limpar atrás da geladeira. Da próxima vez vou descontar do pagamento." A ligação foi encerrada antes que Gabriel pudesse responder. Ele ficou parado na sala, segurando o telefone, sentindo algo estranho no peito. Raiva, indignação, vergonha. No dia seguinte, insistiu em acompanhar a mãe. Dona Lúcia tentou convencê-lo a ficar em casa, mas ele foi teimoso. Pegaram 2 ônibus lotados. A mãe carregava uma sacola com produtos de limpeza e uma marmita para o almoço. Quando chegaram à casa, Gabriel entendeu. Era uma mansão enorme no Morumbi. Portão alto, jardim impecável, 3 carros na garagem. A patroa abriu a porta usando um roupão de seda, cabelo preso em um coque desleixado, cara de sono. Nem cumprimentou Dona Lúcia, apenas apontou para a cozinha e disse que tinha visita vindo à tarde, então queria tudo brilhando. Gabriel passou o dia inteiro sentado em um banquinho na área de serviço, vendo a mãe esfregar piso, limpar vidraças, passar aspirador, organizar armários. Dona Lúcia trabalhava sem parar, o rosto suado, as mãos vermelhas de tanto esfregar. A patroa passou pela cozinha 2 vezes. Nas 2 vezes, nem olhou para Dona Lúcia. Tratou ela como parte da mobília, invisível. Quando voltaram para casa naquela noite, Gabriel abraçou a mãe com força. Dona Lúcia riu, surpresa. "O que foi isso, menino?" "Nada, mãe. Só queria te abraçar." Mas Gabriel sabia o que era. Era gratidão, era amor, era a promessa silenciosa de que um dia ele faria tudo diferente. Um dia, ele garantiria que a mãe nunca mais precisasse se ajoelhar no chão de ninguém. E ele cumpriu. Estudou feito louco, ganhou bolsa integral em uma universidade particular, formou-se em administração, conseguiu um estágio em uma rede hoteleira. Trabalhou 16 horas por dia durante anos, subiu de cargo, aprendeu tudo sobre o mercado e, quando teve a chance, investiu cada centavo que tinha em seu primeiro hotel. Foi um risco gigantesco, quase faliu nos primeiros 6 meses, mas deu certo. E então veio o segundo hotel, depois
o terceiro. Hoje, aos 34 anos, Gabriel era dono de uma das redes hoteleiras mais bem-sucedidas de São Paulo. Tinha apartamento em Pinheiros, carro importado, relógio suíço no pulso. Mas nada disso importava tanto quanto o dia em que ligou para a Dona Lúcia e disse que ela podia parar de trabalhar. A mãe chorou tanto que Gabriel achou que ela fosse desmaiar. Meu filho, repetia sem parar, soluçando do outro lado da linha. Você conseguiu. Gabriel também chorou naquele dia, trancado no banheiro do escritório, sentado no chão frio, deixando as lágrimas caírem sem tentar segurá-las. Mas Dona Lúcia era teimosa. Mesmo depois de Gabriel insistir que ela não precisava mais trabalhar, que ele cuidaria de tudo, ela continuou fazendo faxinas 2 vezes por semana. Não por dinheiro, por hábito, por identidade. Trabalho me faz bem, Gabriel. Me sinto viva. Ele tentou argumentar, mas desistiu. Conhecia a mãe bem o suficiente para saber que ela nunca mudaria. Então apenas garantiu que ela escolhesse onde trabalhar, que ninguém a tratasse mal, que tivesse sempre transporte confortável. Comprou um carro para ela. Dona Lúcia levou 3 meses para aceitar aprender a dirigir, mas finalmente cedeu. Agora dirigia um sedã prata que Gabriel insistiu em trocar a cada 2 anos. A mãe reclamava do desperdício, mas ele sabia que ela amava aquele carro. Era liberdade, era dignidade. Era a prova de que os dias de ônibus lotados às 4 da manhã haviam ficado para trás. Gabriel terminou o uísque e pediu outro. O barman serviu sem fazer perguntas. O restaurante estava esvaziando aos poucos. Casais terminando sobremesas, grupos de amigos pedindo a conta, o som do piano ao vivo ficando mais suave. Gabriel olhou para o relógio. 10h15. Faltavam 45 minutos para o turno de Marina terminar. Ele bebeu o segundo uísque mais devagar, saboreando. Pensou no que diria a ela. Pensou em como seria a conversa. Pensou se estava fazendo a coisa certa. Talvez Marina achasse estranho. Talvez ela apenas quisesse ir para casa, tomar um banho quente e esquecer que aquela noite aconteceu. Talvez ele estivesse sendo invasivo, insistindo em acompanhá-la. Mas algo dentro dele dizia que não. Algo dizia que ele precisava fazer isso. Não por ela, por ele mesmo. Porque ignorar o que havia acontecido seria voltar para a vida que estava vivendo. A vida vazia, a vida de aparências, a vida onde pessoas como Victoria eram consideradas bons partidos e pessoas como Marina eram invisíveis. As portas da cozinha se abriram e Marina saiu carregando uma bandeja com sobremesas. Ela ainda usava o uniforme impecável, mas Gabriel percebeu que o coque estava um pouco mais solto agora, algumas mechas escapando. Ela serviu uma mesa no canto, sorriu educadamente para os clientes, recolheu pratos vazios e voltou para a cozinha. Gabriel a observou. Havia uma graça nela, não a elegância estudada de Vitória, que sabia exatamente como se posicionar para chamar atenção. Era algo diferente. Autenticidade, força silenciosa. A beleza de quem carrega o mundo nas costas e ainda consegue sorrir. Ele terminou o segundo uísque e deixou mais algumas notas sobre o balcão. O barman agradeceu com um aceno de cabeça. Gabriel levantou-se e caminhou até uma das poltronas próximas à entrada. Sentou-se e pegou o celular, fingindo estar ocupado, mas na verdade apenas contando os minutos. O restaurante foi esvaziando completamente. Os garçons começaram a recolher toalhas, limpar mesas, apagar algumas luzes. O pianista tocou a última música e se despediu com uma reverência. O silêncio tomou conta do ambiente. Gabriel continuou sentado, esperando. Finalmente, às 11h05, Marina saiu pelos fundos. Ela havia trocado o uniforme por uma calça jeans desbotada, uma camiseta simples branca e um tênis surrado. O cabelo estava solto agora, caindo sobre os ombros em ondas naturais. Ela carregava uma mochila nas costas e parecia exausta. Seus olhos procuraram pelo restaurante e encontraram Gabriel. Ela pareceu surpresa por ele realmente estar ali. Gabriel levantou-se e caminhou na direção dela.
Marina ficou parada, esperando, os olhos curiosos. O senhor realmente ficou, ela disse, e havia uma mistura de surpresa e algo que parecia esperança na voz. Eu disse que ia esperar, Gabriel respondeu sorrindo. Marina mordeu o lábio hesitante. Olha, o senhor não precisa fazer isso. Eu moro longe. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, Gabriel disse suavemente. Eu quero fazer isso. Por favor, deixa eu te levar em casa. Marina olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando entender por que alguém como ele se importaria com alguém como ela. Então, finalmente, ela assentiu. Tá bom, obrigada. Eles saíram juntos do restaurante. A noite estava fresca, o céu de São Paulo coberto por nuvens baixas que escondiam as estrelas. Gabriel indicou o carro estacionado na rua, um sedã preto discreto, mas claramente caro. Marina hesitou antes de entrar, mas Gabriel abriu a porta para ela e esperou. Ela entrou devagar, ajeitando a mochila no colo. Gabriel contornou o carro e entrou do lado do motorista. Ligou o motor e olhou para Marina. Onde você mora? Ela pareceu envergonhada. Na Zona Norte, Brasilândia. Gabriel assentiu. Tudo bem, vamos lá. Ele colocou o endereço no GPS e começou a dirigir. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de coisas não ditas. Gabriel queria perguntar tantas coisas. Queria saber a história dela. Queria entender como alguém tão jovem já carregava tanto cansaço nos olhos. Mas não queria ser invasivo. Então apenas dirigiu, observando a cidade passar pela janela. As luzes dos prédios, o trânsito diminuindo, as ruas ficando mais vazias conforme se afastavam do centro. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta? Gabriel olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Claro. Por que você fez aquilo? Por que você terminou com aquela mulher e veio atrás de mim? Gabriel respirou fundo. Pensou na resposta. Poderia dar uma explicação simples, educada, superficial, mas decidiu ser honesto. Porque eu vi minha mãe em você. Marina ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Minha mãe trabalhou a vida inteira como diarista, limpando casas, cuidando de filhos alheios, esfregando o chão de joelhos, e ela foi tratada exatamente do jeito que aquela mulher te tratou hoje. Como se ela não importasse, como se ela fosse menos que os outros. Eu cresci vendo isso e jurei que nunca ia aceitar ver alguém sendo tratado assim na minha frente sem fazer nada. A voz de Gabriel falhou um pouco no final. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse, a voz suave, sua mãe deve ser muito orgulhosa de você. Gabriel sorriu, ainda olhando para a estrada. Eu espero que sim. Eles continuaram dirigindo, e dessa vez o silêncio era diferente. Era cumplicidade. Era entendimento. Era o começo de algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear. O trajeto até a Brasilândia levou quase 50 minutos. Gabriel dirigia em silêncio, observando a cidade mudar ao redor. As avenidas largas e iluminadas do centro foram dando lugar a ruas mais estreitas, postes de luz espaçados, comércios fechados com portas de aço. A paisagem urbana contava histórias diferentes conforme avançavam. Prédios altos e espelhados transformaram-se em construções baixas, casas amontoadas umas sobre as outras, becos estreitos serpenteando entre os muros. Marina estava quieta no banco do passageiro, olhando pela janela, os dedos entrelaçados sobre a mochila no colo. Gabriel percebeu que ela estava tensa, como se estivesse envergonhada de onde morava, como se esperasse algum julgamento dele. Mas Gabriel não julgava. Conhecia bem demais aquela geografia da desigualdade. Cresceu nela. Sabia exatamente o que significava morar longe de tudo. Acordar 2 horas mais cedo para chegar ao trabalho, voltar para casa quando a noite já estava alta e as ruas desertas. O GPS indicou uma rua à esquerda. Gabriel virou e entrou em uma viela estreita ladeada por casas simples, muitas delas com grades nas janelas, portões de ferro, cachorros latindo ao longe. A iluminação era precária.
Alguns postes piscavam, outros estavam completamente apagados. Marina apontou para uma casa no meio da rua, pequena, pintada de um azul desbotado, que provavelmente já foi vibrante há muitos anos. É aqui, disse suavemente. Gabriel parou o carro em frente ao portão. Desligou o motor, mas não fez menção de sair. Marina também não se moveu. Ficaram ali sentados, o silêncio preenchendo o espaço entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Gabriel olhou para a casa. Era simples, mas havia um cuidado visível. As plantas em vasos na pequena varanda, a pintura que apesar de velha estava limpa, a grade bem cuidada. Alguém amava aquele lugar. Alguém fazia o possível com o que tinha. Obrigada por me trazer, Marina disse, finalmente quebrando o silêncio. Sério, você não precisava de nada, Gabriel respondeu, virando-se para encará-la. E eu realmente queria. Marina sorriu, mas era um sorriso cansado. Seu dia foi longo demais para ainda ter que dirigir até aqui. Gabriel deu de ombros. Meu dia também foi longo, mas ele fez um gesto entre os dois. Isso foi a melhor parte dele. Marina desviou o olhar, corando levemente. Gabriel percebeu e sentiu algo se apertar no peito. Havia uma fragilidade nela que o tocava de formas que ele não conseguia explicar. Não era pena. Era reconhecimento, era ver alguém lutando com dignidade, carregando o peso do mundo nos ombros e ainda assim encontrando forças para sorrir. Posso te fazer outra pergunta? Marina perguntou, ainda olhando para as próprias mãos. Claro, Gabriel respondeu. Você faz isso sempre? O quê? Defender pessoas que você nem conhece? Marina ergueu os olhos agora, curiosa. Gabriel pensou na pergunta. Não. Na verdade, eu quase nunca faço isso. Hoje foi diferente. Por quê? Marina insistiu. Gabriel respirou fundo. Porque eu estava cansado de fingir. Cansado de viver em um mundo onde todo mundo finge que está tudo bem. Onde a gente senta em restaurantes caros, bebe vinho de R$1.000 e ignora que tem gente sendo humilhada a 2 metros de distância. Eu estava cansado de ser cúmplice disso. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Então ela disse, a voz quase um sussurro. Você é diferente. Gabriel riu, mas era uma risada sem humor. Não sou, não. Eu só lembrei de onde vim e de quem me trouxe até aqui. Sua mãe? Marina perguntou. Gabriel assentiu. Minha mãe, Dona Lúcia, a mulher mais forte que eu conheço. Ela criou você sozinha? Sim, me teve com 14 anos. Foi expulsa de casa. Trabalhou em tudo que podia para me sustentar. Diarista, cozinheira, babá, faxineira. Nunca reclamou. Nunca desistiu. A voz de Gabriel estava carregada de emoção. Marina ouvia atentamente, os olhos fixos nele. Ela parece incrível. E eu devo tudo a ela. Tudo que eu consegui, cada conquista, cada centavo que ganhei, foi porque ela me ensinou que eu podia ser mais. Que eu merecia mais, mesmo quando o mundo inteiro dizia o contrário. E ela ainda trabalha? Marina perguntou. Gabriel suspirou. Sim, mesmo eu implorando para ela parar. Ela diz que trabalho faz bem, que ela se sente útil. Marina sorriu, dessa vez um sorriso genuíno. Entendo ela. É difícil parar quando você passou a vida inteira fazendo alguma coisa, quando isso vira parte de quem você é. Gabriel olhou para Marina com uma expressão nova. Você entende mesmo, não é? Marina assentiu devagar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Ajudava minha mãe vendendo salgados na feira. Depois fui babá, faxineira, caixa de mercado. Agora sou garçonete e nas horas vagas estudo para terminar o ensino médio que nunca consegui completar. A voz dela era firme, mas Gabriel percebeu a dor escondida nas entrelinhas. Por que você parou de estudar? Gabriel perguntou suavemente. Marina hesitou. Olhou pela janela, para a casa azul desbotada, e Gabriel viu sua expressão endurecer, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Ele era pedreiro. Caiu de um andaime em uma obra no centro.
Não tinha carteira assinada, então não recebemos nada. Minha mãe entrou em depressão profunda, ficou meses sem conseguir sair da cama. Eu e meu irmão mais novo tivemos que nos virar. Eu larguei a escola para trabalhar. Meu irmão continuou estudando porque eu fiz questão. Alguém tinha que ter um futuro melhor. A voz de Marina tremia no final. Gabriel sentiu o peito apertar. Onde está seu irmão agora? Ele está na faculdade. Estuda engenharia civil. Bolsa integral. Vai se formar ano que vem. Marina sorriu. E dessa vez havia orgulho genuíno na expressão. Ele vai ser o primeiro da família a ter um diploma. E você? Gabriel perguntou. Você não quer voltar a estudar? Não só terminar o ensino médio. Fazer faculdade também. Marina deu de ombros. Quero, mas é complicado. Trabalho de noite no restaurante, de manhã faço faxina em 2 casas, de tarde estudo para o supletivo. Não sobra tempo, nem energia. E mesmo que sobrasse, faculdade custa caro. Bolsa é difícil quando você não tem ensino médio completo. Gabriel ouviu tudo em silêncio. Cada palavra de Marina ecoava dentro dele como um sino. Era a história da mãe repetida. Era a história de milhões de pessoas que acordam todo dia lutando contra um sistema que parece feito para mantê-las exatamente onde estão. E o que você faria se pudesse escolher qualquer coisa? Gabriel perguntou. Se dinheiro não fosse problema, se tempo não fosse problema, o que você faria? Marina riu, surpresa pela pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso. Gabriel esperou. Ela pensou por um momento, olhando para o céu através do para-brisa. Acho que eu faria psicologia. Sempre quis entender as pessoas, ajudar quem está sofrendo. Sei lá. Acho que passei tanto tempo carregando dor que queria aprender a ajudar outras pessoas a carregar a delas também. A voz de Marina era suave, quase sonhadora. Gabriel sorriu. Você seria ótima nisso. Marina virou-se para ele surpresa. Como você sabe? Porque você tem empatia, tem força, tem essa coisa rara que é conseguir ver as pessoas de verdade, não só o que elas mostram. E isso não se aprende em faculdade, isso vem de dentro. Marina desviou o olhar, corando novamente. Você mal me conhece. Talvez, Gabriel admitiu, mas eu conheço gente o suficiente para reconhecer quando alguém é especial, e você é. Marina ficou em silêncio. Gabriel viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Ela limpou rapidamente com as costas da mão, envergonhada. Desculpa. Tá tudo bem, Gabriel disse suavemente. Pode chorar. Não é fraqueza, é só sentimento. Eu não costumo chorar na frente de estranhos, Marina disse, tentando rir entre as lágrimas. A gente ainda é estranho? Gabriel perguntou. E havia algo na voz dele que fez Marina olhar diretamente nos olhos dele. Não sei, ela admitiu. Acho que não. Acho que a gente deixou de ser estranho no momento em que você entrou naquela cozinha para pedir desculpas. Eles ficaram se encarando por um longo momento. O silêncio agora era diferente. Era íntimo. Era carregado de possibilidades. Gabriel sentiu vontade de alcançar a mão dela, mas se segurou. Não queria apressar nada. Não queria que Marina pensasse que ele esperava algo em troca. Isso não era sobre isso. Era sobre conexão. Era sobre reconhecer alguém que ele sentia que poderia entender de verdade. Eu deveria entrar, Marina disse finalmente, mas não se moveu. É tarde. Minha mãe deve estar preocupada. Ela te espera acordada? Gabriel perguntou. Sempre. Não consegue dormir enquanto eu não chego. Fica na sala assistindo novela repetida, fingindo que não está me esperando, mas eu sei que tá. Marina sorriu com carinho. Então não vou te segurar mais, Gabriel disse, mas algo dentro dele protestava. Não queria que ela saísse, não queria que aquele momento terminasse. Marina abriu a porta do carro e saiu, ajeitando a mochila nas costas. Mas antes de fechar a porta, ela se inclinou e olhou para Gabriel. Obrigada. De verdade, por tudo. Você não tem que agradecer, Gabriel respondeu. Tenho sim, porque você me fez lembrar que ainda tem gente boa no mundo, pessoas que se importam. E eu estava começando a esquecer disso. A voz de Marina estava carregada de emoção. Gabriel sentiu algo se mover dentro do peito.
Posso te ver de novo? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Marina piscou, surpresa. Sério? Completamente sério, Gabriel disse. Eu gostaria de te conhecer melhor. Se você quiser, claro. Marina hesitou. Olhou para a casa, depois de volta para Gabriel. Eu gostaria também, mas eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque a gente vive em mundos muito diferentes, Gabriel. E eu não quero ser só um ato de pena, não quero ser um projeto de redenção. Você não é, Gabriel disse com firmeza. Você é alguém que eu quero conhecer. Ponto. Não tem nada disso. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira. Mas Gabriel sabia que ela não encontraria nenhum, porque ele estava sendo completamente honesto. Tá bom, Marina disse finalmente. Você pode me ver de novo. Gabriel sorriu, aliviado. Amanhã? Marina riu. Tão rápido assim? Eu trabalho amanhã. De manhã faço faxina, de noite no restaurante. E se eu aparecer no restaurante? Gabriel sugeriu. Pra jantar. Assim você tá trabalhando e eu tô te vendo. 2 em 1. Marina balançou a cabeça, sorrindo. Você é insistente. Quando eu quero alguma coisa, sou, Gabriel admitiu. E eu quero te conhecer melhor, Marina. Ela ficou em silêncio por um momento, então assentiu. Tá bom, amanhã. Mas não espera tratamento especial, só porque a gente conversou hoje. Gabriel levantou as mãos em rendição. Não esperaria nunca. Marina fechou a porta do carro e caminhou até o portão. Gabriel esperou enquanto ela abria, entrava e acenava uma última vez antes de desaparecer dentro de casa. Só então ele ligou o motor e começou a dirigir de volta. Mas algo havia mudado dentro dele. Algo que ele não conseguia nomear ainda. Não era a atração física, embora Marina fosse bonita de um jeito simples e natural, que ele achava mais interessante que toda a sofisticação de Victoria. Era algo mais profundo. Era reconhecimento. Era encontrar alguém que entendia de onde ele vinha, que conhecia a luta, que não fingia que o mundo era perfeito. Era encontrar verdade em um mundo cheio de mentiras bonitas. Gabriel dirigiu pela cidade vazia, as luzes da madrugada refletindo no asfalto molhado de uma garoa fina que começava a cair. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu esperançoso. Sentiu que talvez, apenas talvez, algo real pudesse nascer daquele encontro improvável. Algo que não tinha a ver com dinheiro, status ou aparências. Algo genuíno, algo que valia a pena. Gabriel acordou com o som do despertador às 7 da manhã, mas já estava acordado há pelo menos meia hora. Passou a noite inteira revirando na cama, pensando em Marina, nas conversas que tiveram, na forma como ela sorria mesmo carregando tanta dor. Levantou-se, tomou um banho longo e quente, tentando organizar os pensamentos que pareciam um turbilhão dentro da cabeça. Vestiu-se com calma, escolhendo uma camisa social azul clara e uma calça de alfaiataria preta, mas deixou de lado a gravata. Não tinha reuniões importantes hoje. Na verdade, pensou em cancelar tudo e passar o dia pensando em como seria o reencontro com Marina à noite. Mas sabia que não podia. Tinha responsabilidades, tinha uma empresa para tocar. Desceu até a garagem do prédio, entrou no carro e dirigiu até o escritório no centro. Mas a mente estava longe, vagando por vielas da Brasilândia e casas azuis desbotadas. Chegou ao escritório às 8h30. O prédio era moderno, todo de vidro espelhado, localizado em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Gabriel cumprimentou o porteiro, pegou o elevador até o 15º andar e entrou na recepção da empresa. A recepcionista, Carla, uma mulher de meia idade sempre simpática, sorriu ao vê-lo. Bom dia, Sr. Almeida. Tem café fresco na sua sala. Obrigado, Carla. Gabriel respondeu, forçando um sorriso. Entrou na sala ampla com vista para a cidade, a mesa de mogno impecavelmente organizada, os quadros nas paredes mostrando fotos dos hotéis que administrava. Sentou-se na cadeira de couro, ligou o computador e tentou se concentrar nos e-mails acumulados, mas era inútil.
Cada frase que lia se dissolvia antes de fazer sentido. Sua mente voltava sempre para Marina, para a forma como ela segurou a bandeja com força, tentando não chorar, para o jeito que ela falou sobre o irmão com tanto orgulho, para o sonho dela de fazer psicologia, um sonho tão simples, mas tão distante. Amanhã arrastou-se como um melaço. Gabriel participou de uma reunião com a equipe de marketing sobre uma nova campanha para um dos hotéis, mas mal prestou atenção. Assinou documentos que sua assistente trouxe, respondeu ligações de fornecedores, aprovou orçamentos. Tudo no automático. Quando o relógio marcou meio-dia, ele pegou o celular e abriu o contato da mãe. Hesitou por um momento, depois apertou o botão de chamada. Dona Lúcia atendeu no terceiro toque. Oi, meu filho. Tudo bem? Oi, mãe. Tudo sim. E a senhora? Tô ótima. Acabei de almoçar. Fiz aquele frango ensopado que você gosta. Devia ter vindo comer aqui. Gabriel sorriu. Mãe, a senhora sabe que eu adoro, mas estou no escritório. Trabalho não para. Eu sei, mas você precisa comer direito, Gabriel. Não fica pulando refeição. Não vou pular, mãe. Prometo. Dona Lúcia ficou em silêncio por um segundo. Gabriel quase podia vê-la franzindo a testa do outro lado da linha. Tem alguma coisa diferente na sua voz. O que foi? Nada, mãe. Por que a senhora acha que tem algo? Porque eu te conheço desde que você era do tamanho de um feijão na minha barriga. E eu sei quando alguma coisa mudou, então desembucha. Gabriel riu. A mãe sempre conseguia ler ele como um livro aberto. Tá bom. Eu conheci alguém ontem. Alguém? Dona Lúcia repetiu, e Gabriel podia ouvir o interesse na voz dela. Uma moça. Marina. Onde você conheceu ela? No restaurante. Ela é garçonete. Houve uma pausa. Gabriel imaginou a mãe processando a informação. E você gostou dela? Gostei, mãe. Muito. Ela me lembra a senhora. Dona Lúcia soltou uma risada baixa. Eu? Como assim? Ela é forte. Trabalha duro. Não reclama, cuida da família, tem dignidade mesmo quando o mundo tenta tirar isso dela. A voz de Gabriel estava carregada de emoção. Dona Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava suave. Você gostou mesmo dela? Gostei, Gabriel admitiu. E eu não sei bem o que fazer com isso. Por que não? Porque a gente vem de mundos muito diferentes, mãe. Ela mora na Brasilândia, trabalha 3 turnos, mal tem tempo para terminar os estudos. E eu tenho tudo isso aqui, essa vida. Como é que isso ia funcionar? Dona Lúcia suspirou. Gabriel, você está esquecendo de onde a gente veio? A gente morava num cômodo de pensão no Brás. Eu esfregava chão de joelhos enquanto você dormia em colchão no chão. E olha onde você está hoje. Mundos diferentes não significam nada quando o que importa é o que a pessoa tem aqui dentro. Ela bateu no peito do outro lado da linha e Gabriel ouviu o som. O que importa é caráter, é coração. É a pessoa te fazer querer ser melhor. E se essa moça te faz sentir isso, então não importa onde ela mora ou quanto dinheiro ela tem. Eu sei, mãe. Eu sei que a senhora está certa. Mas eu tenho medo. De quê? De magoar ela, de ela achar que eu estou fazendo caridade, de estragar algo que parece tão frágil ainda. Dona Lúcia riu de novo. Meu filho, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que as melhores coisas são sempre frágeis no começo. Mas isso não significa que elas não possam virar fortes. Você só precisa ter paciência e ser honesto, sempre honesto. Obrigado, mãe, Gabriel disse, sentindo um aperto no peito. De nada, meu amor. E quando eu vou conhecer essa Marina? Em breve, Gabriel prometeu. Muito em breve. Eles se despediram e Gabriel desligou o telefone, sentindo-se um pouco mais leve. A mãe sempre tinha esse efeito nele. Conseguia colocar as coisas em perspectiva com apenas algumas palavras. Ele voltou a tentar trabalhar, mas a tarde foi tão improdutiva quanto a manhã. Quando o relógio marcou 5 horas, Gabriel desistiu. Guardou os documentos, desligou o computador e saiu do escritório. Carla olhou surpresa quando ele passou pela recepção. Já vai, Sr. Almeida? É cedo ainda. Tenho algo importante para fazer.
Gabriel respondeu com um sorriso. Carla sorriu de volta, mas Gabriel viu a curiosidade nos olhos dela. Ele sabia que amanhã o escritório inteiro estaria comentando que o chefe saiu cedo, coisa que nunca acontecia, mas não se importava. Voltou para o apartamento, tomou outro banho, trocou de roupa. Escolheu algo mais simples dessa vez. Uma camisa branca de manga comprida, calça jeans escura, sapatos casuais. Queria estar confortável. Não queria parecer que estava tentando impressionar. Olhou-se no espelho e respirou fundo. Sentia-se nervoso como um adolescente indo ao primeiro encontro. Era ridículo. Ele tinha 34 anos, já havia jantado com dezenas de mulheres, fechado negócios milionários em reuniões tensas, falado para plateias de centenas de pessoas. Mas a ideia de ver Marina de novo o deixava com as mãos suando e o coração acelerado. Saiu de casa às 7 da noite. O trânsito estava pesado, mas Gabriel não se importou. Colocou uma playlist de música suave no rádio e dirigiu com calma, saboreando a antecipação. Chegou ao Bistrô L'Étoile às 7h40. O restaurante estava começando a encher. Casais elegantes, grupos de amigos, empresários em jantares de negócios. Gabriel entrou e foi recebido pelo maître, o mesmo de ontem. Boa noite, Sr. Almeida. Prazer revê-lo. Tem mesa reservada? Não, Gabriel respondeu, mas gostaria de sentar naquela ali. Apontou para uma mesa no canto, próxima ao caminho que levava à cozinha. Sabia que Marina passaria por ali várias vezes durante a noite. O maître assentiu e o conduziu até a mesa. Gabriel sentou-se, pegou o cardápio, mas não o abriu. Seus olhos vasculhavam o salão, procurando por ela, e então a viu. Marina saiu da cozinha carregando uma bandeja com entradas. Usava o mesmo uniforme de ontem, o cabelo preso no coque baixo, a postura ereta e profissional. Mas quando seus olhos encontraram os de Gabriel, algo mudou. Ela pareceu surpresa por um breve segundo, depois sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. Gabriel sentiu o peito aquecer. Marina serviu a mesa ao lado, trocou algumas palavras educadas com os clientes, depois caminhou até onde Gabriel estava. Boa noite, disse ela, e havia um brilho divertido nos olhos. Não esperava te ver tão cedo. Eu disse que viria. Gabriel respondeu sorrindo. Sou homem de palavra. Tô vendo isso, Marina disse. E o que vai querer hoje? Além de conversar com você? Gabriel brincou. Marina revirou os olhos, mas estava sorrindo. Eu tô trabalhando. Não posso ficar conversando. Eu sei. Desculpa. Me traz o risoto de limão siciliano e uma água com gás. Sem reclamar que tá morno? Marina provocou, fazendo referência à reclamação de Victoria no dia anterior. Gabriel riu, sem reclamar. Prometo. Marina anotou o pedido e se afastou. Gabriel a observou enquanto ela caminhava entre as mesas, sempre educada, sempre atenta, sempre profissional. Mas agora ele via coisas que não tinha visto antes. Via a forma como ela sorria para os clientes, mesmo quando estava claramente cansada. Via como ela se esforçava para fazer cada pessoa se sentir bem-vinda. Via a força silenciosa que ela carregava em cada gesto e sentia-se cada vez mais atraído por aquilo. Não era apenas aparência, era essência, era verdade. Marina voltou 15 minutos depois com o risoto. Colocou o prato à sua frente com cuidado. Aqui está. Espero que goste. Tenho certeza que vou gostar, Gabriel disse. Mas não estava olhando para o prato, estava olhando para ela. Marina percebeu e desviou o olhar, corando levemente. Preciso ir, outras mesas me esperando. Vai com calma, Gabriel disse. Eu não vou a lugar nenhum. Marina sorriu e se afastou novamente. Gabriel começou a comer, mas mal prestava atenção na comida. Seus olhos seguiam Marina enquanto ela circulava pelo restaurante, e cada vez que ela passava perto da mesa dele, seus olhares se encontravam por um breve segundo.
Eram momentos pequenos, roubados no meio do trabalho dela, mas significavam tudo para Gabriel. Ele terminou o jantar devagar, saboreando cada minuto. Pediu uma sobremesa que mal tocou. Pediu café que deixou esfriar na xícara. Qualquer desculpa para ficar mais tempo. Quando o relógio marcou 10 da noite, o movimento do restaurante começou a diminuir. As mesas foram esvaziando aos poucos. Marina passou pela mesa de Gabriel e disse baixinho, sem parar: "Meu intervalo é em 15 minutos. Podemos conversar lá fora se você quiser." Gabriel assentiu, sentindo o coração acelerar. 15 minutos depois, ele pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu do restaurante. A noite estava fresca, o céu limpo mostrando algumas estrelas que insistiam em brilhar apesar da poluição luminosa da cidade. Gabriel encostou-se na parede do lado de fora, esperando. Alguns minutos depois, Marina saiu pela porta lateral, ainda usando o uniforme. Ela caminhou até ele, os braços cruzados sobre o peito, mas havia um sorriso nos lábios. "Você realmente veio", disse ela. "Eu disse que viria", Gabriel repetiu. Marina balançou a cabeça divertida. "Você é teimoso. Quando eu quero algo, sou", Gabriel admitiu. "E eu quero te conhecer melhor, Marina." Ela ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ele. Então disse, a voz suave: "Por que eu? Por que não uma das tantas mulheres do seu círculo social? Mulheres que sabem usar os talheres certos, que falam 3 idiomas, que frequentam os mesmos lugares que você? Porque elas não são reais." Gabriel respondeu sem hesitar. "Elas são máscaras bonitas, sorrisos ensaiados, conversas vazias, e eu passei tempo demais vivendo cercado de mentiras bonitas. Eu quero verdade. Mesmo que ela venha com dor, mesmo que ela venha com dificuldade. Porque verdade é a única coisa que importa no final." Marina piscou, os olhos brilhando sob a luz fraca do poste. "E você acha que eu sou verdade?" "Eu sei que você é", Gabriel disse. "Você não finge, não esconde. Você é exatamente quem é. E isso é a coisa mais bonita que eu já vi." Marina desviou o olhar, tentando esconder as lágrimas que começavam a se formar. "Você mal me conhece", sussurrou. "Então me deixa conhecer", Gabriel disse, dando um passo na direção dela. "Me deixa descobrir quem você é. Me deixa fazer parte da sua vida, mesmo que seja só como amigo no começo. Eu não me importo. Eu só quero estar perto de você." Marina ergueu os olhos e encontrou os dele. E naquele momento, algo passou entre eles. Algo silencioso, mas poderoso. Uma promessa não dita, uma possibilidade. "Tá bom", Marina disse finalmente. "Você pode me conhecer, mas vai ter que ter paciência. Porque eu não sei como isso funciona. Nunca tive tempo para essas coisas." "Eu também não", Gabriel admitiu. "Mas a gente descobre juntos." Marina sorriu. E pela primeira vez, desde que se conheceram, era um sorriso completamente livre. Sem medo, sem vergonha. Apenas felicidade pura. E Gabriel soube, naquele instante, que sua vida havia mudado. Que nada seria como antes. E que ele não queria que fosse. As semanas seguintes passaram como um borrão de momentos roubados e conversas que duravam até a madrugada. Gabriel voltou ao restaurante 3 vezes na primeira semana, sempre sentando na mesma mesa, sempre pedindo pratos diferentes só para ter uma desculpa de ficar. Marina o atendia com profissionalismo na frente dos outros funcionários, mas quando seus olhos se encontravam, havia uma cumplicidade silenciosa que aquecia o peito de Gabriel de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. Nos intervalos dela, eles conversavam do lado de fora do restaurante, encostados na parede de tijolos, dividindo histórias de infância, sonhos esquecidos e medos que nenhum dos dois costumava confessar para outras pessoas. Gabriel descobriu que Marina adorava ler, que pegava livros emprestados da biblioteca pública e lia no ônibus durante os longos trajetos entre o trabalho e a casa. Descobriu que ela tinha medo de altura, mas sonhava em conhecer o mar, que nunca tinha visto pessoalmente, apesar de viver a vida inteira em São Paulo.
Descobriu que ela fazia aniversário em agosto, que gostava de café preto sem açúcar, que sua cor favorita era verde porque lembrava as plantas que a mãe cultivava na pequena varanda da casa. E cada descoberta fazia Gabriel querer conhecer mais, saber tudo, memorizar cada detalhe daquela mulher que estava virando o mundo dele de cabeça para baixo. Marina também fazia perguntas. Queria saber como era ter crescido pobre e agora viver cercado de luxo. Queria entender se Gabriel sentia que tinha perdido algo no caminho, se o dinheiro tinha mudado quem ele era por dentro. E Gabriel respondia com honestidade brutal, admitindo que sim, tinha perdido coisas, tinha perdido a simplicidade, tinha perdido a capacidade de confiar nas pessoas sem se perguntar o que elas queriam dele. Tinha perdido o contato com quem ele realmente era, enterrado sob camadas de expectativas sociais e obrigações empresariais. Mas estar com Marina, dizia ele, fazia tudo isso voltar à superfície. Fazia ele lembrar de quando a vida era mais simples, quando o que importava era ter comida na mesa e a mãe por perto. Fazia ele sentir que talvez não fosse tarde demais para recuperar aquela parte de si mesmo que tinha ficado perdida pelo caminho. Na segunda semana, Gabriel finalmente teve coragem de convidar Marina para sair em um dia em que ela não estivesse trabalhando. Ele sabia que ela tinha as tardes de domingo livres, então sugeriu um passeio simples, nada extravagante, nada que a fizesse sentir desconfortável. Marina aceitou, mas Gabriel percebeu a hesitação nos olhos dela, como se ainda estivesse esperando que tudo aquilo fosse um sonho prestes a acabar. No domingo, ele a buscou na Casa Azul da Brasilândia às 14h. Marina saiu usando um vestido simples de algodão florido, o cabelo solto, caindo sobre os ombros, e Gabriel sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela estava linda de um jeito que não tinha nada a ver com maquiagem cara ou roupas de grife. Era a beleza da autenticidade, da pessoa que não estava tentando ser nada além do que realmente era. Eles foram ao Parque Ibirapuera. Gabriel estacionou o carro e caminharam lado a lado pelos caminhos sombreados, observando famílias fazendo piqueniques, crianças brincando, casais de idosos sentados em bancos alimentando pombos. Marina parecia relaxada, mais à vontade do que Gabriel a tinha visto antes. Ela comentou sobre as árvores, sobre como era bonito ter tanto verde no meio de uma cidade tão cinza. Gabriel concordou. Mas, na verdade, mal estava prestando atenção na paisagem. Seus olhos continuavam voltando para Marina, para o jeito que ela sorria quando uma criança passava correndo, para como ela fechava os olhos quando a brisa batia no rosto. Eles pararam próximo ao lago e sentaram-se na grama, observando os patos deslizando pela água. Marina abraçou os joelhos, descansando o queixo sobre eles, e ficou em silêncio por um longo momento. Gabriel esperou, aprendendo que Marina só falava quando estava pronta, nunca por pressão. Minha mãe me perguntou sobre você, Marina disse finalmente, sem tirar os olhos do lago. Gabriel sentiu o coração acelerar. E o que você disse? Disse que conhecia alguém diferente, alguém que me trata como se eu importasse. Marina virou-se para olhá-lo, e havia algo vulnerável em seus olhos. E o que ela achou? Gabriel perguntou. Marina deu um sorriso pequeno. Ela ficou preocupada. Perguntou se você era casado, se tinha más intenções, se eu estava me iludindo com alguém que nunca ia me levar a sério. Gabriel sentiu uma pontada de dor no peito. E você? Você acha que está se iludindo? Marina ficou em silêncio. Então disse, a voz quase um sussurro. Eu não sei. Às vezes eu acordo de madrugada e fico pensando que isso não pode ser real. Que você vai perceber que eu não tenho nada a oferecer e vai embora. Que eu sou só uma distração temporária da sua vida de verdade. Gabriel virou-se completamente para ela, pegando as mãos de Marina entre as suas. Marina, me olha. Ela ergueu os olhos e Gabriel viu lágrimas começando a se formar. Você não é distração. Você não é temporária. Você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em anos.
E eu não estou aqui porque eu sinto pena de você ou porque eu quero me sentir bem por ajudar alguém. Eu estou aqui porque, quando eu estou com você, eu me sinto inteiro de novo. Eu me sinto como a pessoa que eu era antes de esquecer quem eu sou. A voz de Gabriel estava carregada de emoção. Marina deixou as lágrimas caírem, mas não desviou o olhar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu passei a vida inteira cercado de pessoas que só queriam algo de mim. Status, dinheiro, conexões, e você nunca me pediu nada. Você nem queria que eu te levasse em casa naquele primeiro dia. Você não quer nada além de ser vista, de ser ouvida, de ser tratada como humana. E isso diz mais sobre quem você é do que qualquer outra coisa. Marina fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente agora. Gabriel soltou as mãos dela e a puxou para um abraço. Marina resistiu por um segundo, depois cedeu, enterrando o rosto no peito dele. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados na grama do parque, enquanto o mundo continuava girando ao redor. Gabriel sentia o corpo de Marina tremer levemente. Sabia que ela estava chorando e simplesmente segurou ela com mais força, como se pudesse absorver toda a dor que ela carregava. Quando Marina finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia um sorriso nos lábios. Desculpa, eu não queria estragar o passeio chorando. Você não estragou nada, Gabriel disse, limpando uma lágrima que ainda escorria pelo rosto dela com o polegar. Tá tudo bem sentir. Tá tudo bem deixar sair. Marina assentiu, respirando fundo para se recompor. Obrigada por ser paciente comigo, por não desistir mesmo quando eu fico difícil. Você não é difícil, Gabriel disse. Você só está aprendendo a confiar, e eu vou esperar o tempo que for necessário. Eles passaram o resto da tarde no parque, conversando sobre coisas mais leves. Marina contou histórias engraçadas do restaurante, imitando alguns dos clientes mais excêntricos, e Gabriel riu até doer a barriga. Ele contou sobre as reuniões intermináveis no escritório, sobre como às vezes fingia estar prestando atenção, quando na verdade estava pensando em escapar para qualquer lugar que não fosse ali. Marina disse que ele deveria fazer isso mais vezes, escapar, viver um pouco em vez de apenas trabalhar. Gabriel prometeu que tentaria, mas sabia que só conseguiria se fosse com ela ao lado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Gabriel sugeriu que fossem comer algo. Mas não em restaurante chique, Marina pediu. Algo simples, algo de verdade. Gabriel sorriu. Conheço o lugar perfeito. Eles dirigiram até uma feira livre, que funcionava aos domingos perto da casa de Dona Lúcia. Gabriel estacionou na rua e guiou Marina entre as barracas coloridas que vendiam frutas, legumes, roupas, artesanatos. O cheiro de pastel frito e caldo de cana preenchia o ar. Marina segurou a mão de Gabriel, entrelaçando os dedos, e ele sentiu uma onda de felicidade tão intensa que quase o derrubou. Eles compraram pastéis de carne e queijo em uma barraca onde a senhora que fritava conhecia Gabriel desde criança. Dona Lúcia costumava trazer ele ali todos os domingos quando era pequeno, como um tratamento especial no final da semana. A senhora olhou para Marina com curiosidade, depois para Gabriel, e sorriu com cumplicidade. Ela é bonita, sussurrou para Gabriel enquanto embrulhava os pastéis. Traz ela mais vezes. Gabriel prometeu que traria. Eles comeram sentados em um banco de praça próximo, observando o movimento da feira. Marina mordeu o pastel e fechou os olhos, saboreando. Tá uma delícia. Faz tempo que eu não como pastel de feira. Gabriel sorriu. Eu costumava comer aqui todo domingo com minha mãe. Era tradição. Marina olhou para ele interessada. Você era feliz quando era criança? Apesar de tudo? Gabriel pensou na pergunta. Eu era, porque eu tinha minha mãe. E mesmo que a gente não tivesse nada, a gente tinha um ao outro. E isso era suficiente. Marina assentiu, entendendo perfeitamente. Eu sinto a mesma coisa sobre meu irmão. Não importa o quanto a vida seja difícil. Saber que ele está bem, que ele está estudando, que ele vai ter um futuro melhor. Isso faz tudo valer a pena. Gabriel segurou a mão dela novamente.
Você é incrível. Sabe disso? Marina revirou os olhos, mas estava sorrindo. Você fala isso toda hora. Porque é verdade, Gabriel insistiu. E eu vou continuar falando até você acreditar. Eles terminaram de comer e caminharam pela feira, parando em algumas barracas. Marina admirou um colar artesanal feito de sementes e Gabriel discretamente voltou depois para comprá-lo enquanto ela olhava frutas em outra barraca. Guardou o colar no bolso, planejando dar para ela em outro momento. Quando a feira começou a se desfazer, os comerciantes desmontando as barracas, Gabriel sugeriu que fossem embora. Levou Marina de volta para a Brasilândia, mas dessa vez a despedida foi diferente. Quando ela estava prestes a sair do carro, Gabriel segurou sua mão. Posso te ver de novo essa semana? Marina sorriu. Você me vê toda semana. Fora do restaurante, Gabriel especificou. Só nós dois. Marina hesitou, mas assentiu. Quarta-feira. Meu turno termina mais cedo. Perfeito, Gabriel disse, sentindo o peito aquecer. Marina inclinou-se e, pela primeira vez, beijou o rosto dele, bem próximo ao canto dos lábios. Foi rápido, tímido, mas Gabriel sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Ela saiu do carro antes que ele pudesse reagir, acenando uma última vez antes de entrar em casa. Gabriel ficou sentado ali por vários minutos, a mão tocando o rosto onde os lábios de Marina tinham estado, um sorriso bobo estampado no rosto. Dirigiu de volta para casa, sentindo-se mais vivo do que tinha se sentido em anos. E naquela noite, quando deitou na cama, não pensou em reuniões ou negócios ou responsabilidades. Pensou em Marina, no sorriso dela, na forma como ela segurou a mão dele na feira, no beijo tímido que prometia possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel dormiu com o coração em paz. A quarta-feira chegou envolta em uma chuva fina que lavava as ruas de São Paulo com uma persistência melancólica. Gabriel passou o dia inteiro no escritório, tentando se concentrar, mas seus pensamentos voltavam sempre para Marina. Às 6 da tarde, quando normalmente ficaria até às 8 resolvendo pendências, ele desligou o computador, pegou o casaco e saiu. Carla olhou surpresa quando ele passou pela recepção. Vai sair cedo de novo, Sr. Almeida? Tenho algo importante, Gabriel respondeu com um sorriso que não conseguiu esconder. A recepcionista sorriu de volta, balançando a cabeça com cumplicidade. Gabriel dirigiu até o restaurante sob a chuva, o limpador de para-brisa trabalhando no ritmo acelerado. Estacionou na rua e entrou no bistrô exatamente às 7. Marina estava servindo uma mesa no fundo, mas quando viu Gabriel, seus olhos brilharam. Ele sentou-se na mesa de sempre, pediu apenas um café e ficou esperando, observando Marina trabalhar com aquela eficiência graciosa que ele tinha aprendido a admirar. O turno dela terminou às 8. Marina saiu da cozinha já trocada, usando uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, o cabelo solto molhado da garoa que devia ter entrado pela porta dos fundos. Gabriel levantou-se ao vê-la, sentindo o coração acelerar, como sempre acontecia quando ela estava perto. Ela caminhou até ele com um sorriso tímido. Pronto para ir? Gabriel assentiu. Para onde você quiser. Marina hesitou, mordendo o lábio. Tem um lugar que eu sempre quis conhecer, mas é meio bobo. Nada que você queira é bobo, Gabriel disse suavemente. Fala. Marina respirou fundo. Eu sempre quis ver a cidade de cima, do alto de um prédio. Nunca subi em nenhum porque tenho medo de altura, mas sempre imaginei como seria ver São Paulo toda iluminada à noite. Gabriel sorriu. Ele sabia exatamente para onde levá-la. 20 minutos depois, estavam no elevador do edifício Altino Arantes, o antigo prédio do Banespa, no centro de São Paulo, um dos mirantes mais altos da cidade. Marina segurava a mão de Gabriel com força, os olhos fechados, enquanto o elevador subia. Tá tudo bem, Gabriel sussurrou. Eu tô aqui. Você tá segura. Marina assentiu, mas não abriu os olhos. Quando as portas se abriram no último andar, Gabriel a guiou gentilmente para fora. Eles caminharam até a área de observação, protegida por vidros grossos.
Agora você pode abrir os olhos, Gabriel disse. Marina hesitou, depois lentamente abriu, e o que ela viu a deixou sem fôlego. São Paulo se estendia em todas as direções, um mar infinito de luzes piscando na escuridão da noite chuvosa. Prédios iluminados cortavam o céu como sentinelas de concreto e vidro. As avenidas pareciam rios de faróis vermelhos e brancos serpenteando pela cidade. A chuva criava um véu translúcido sobre tudo, fazendo as luzes brilharem de forma quase mágica. É lindo, Marina sussurrou, as mãos pressionadas contra o vidro. Nunca imaginei que fosse assim. Gabriel ficou ao lado dela, mas não olhava para a cidade. Olhava para Marina, para o reflexo dela no vidro, para a expressão de puro encantamento em seu rosto. É lindo mesmo, concordou, mas não estava falando da vista. Marina virou-se para ele e percebeu que Gabriel a observava. Você nem está olhando para a cidade, porque tem algo muito mais bonito aqui, Gabriel disse, e não havia brincadeira na voz. Era verdade pura. Marina corou, mas não desviou o olhar. Por que você faz isso? O quê? Me faz sentir como se eu fosse especial. Porque você é, Gabriel disse dando um passo na direção dela. Você é a pessoa mais especial que eu já conheci. E eu tô cansado de fingir que isso é só amizade. Eu tô cansado de ter medo de assustar você. Eu preciso falar a verdade. Marina ficou imóvel, os olhos arregalados. Gabriel pegou as mãos dela entre as suas. Eu tô apaixonado por você, Marina. Completamente. Irremediavelmente. E eu sei que a gente vem de lugares diferentes. Eu sei que tem 1000 razões para isso não funcionar. Mas eu não me importo. Porque quando eu tô com você, eu me sinto em casa. Eu me sinto como a melhor versão de mim mesmo. E eu não quero mais viver fingindo que dinheiro ou status ou qualquer outra coisa importa mais do que isso. A voz de Gabriel tremeu na última frase. Marina ficou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então ela disse, a voz embargada, Eu também tô apaixonada por você. E eu tive tanto medo de admitir porque eu achei que ia me machucar, que você ia perceber que eu não sou suficiente e ia embora. Gabriel balançou a cabeça. Você é mais que suficiente. Você é tudo. E então, sem pensar, sem planejar, Gabriel se inclinou e beijou Marina. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar algo precioso. Mas então, Marina correspondeu, subindo nas pontas dos pés, os braços envolvendo o pescoço dele, e o beijo se aprofundou. Gabriel a puxou para mais perto, sentindo o corpo dela contra o seu, e o mundo inteiro desapareceu. Não havia mais medo, não havia mais dúvida. Havia apenas eles dois, suspensos no alto da cidade, beijando-se como se fossem as únicas 2 pessoas que existiam no universo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, sorrindo como adolescentes. Isso foi... Marina começou, mas não conseguiu terminar a frase. Perfeito, Gabriel completou. Foi perfeito. Eles ficaram no mirante por mais 1 hora, abraçados, observando a cidade, conversando sobre o futuro, com uma leveza que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Gabriel falou sobre como queria que Marina conhecesse a mãe dele, como tinha certeza de que Dona Lúcia ia adorá-la. Marina falou sobre o irmão, sobre como queria que Gabriel estivesse presente na formatura dele no ano seguinte. Falaram sobre sonhos pequenos e grandes, sobre construir algo juntos, sobre enfrentar o mundo de mãos dadas. E pela primeira vez, ambos sentiram que o futuro não era uma fonte de medo, mas de esperança. Quando desceram do prédio, a chuva tinha parado. As ruas estavam molhadas, refletindo as luzes da cidade como espelhos. Gabriel abriu a porta do carro para Marina, mas antes que ela entrasse, segurou sua mão novamente. Eu quero que você saiba uma coisa, disse ele. Eu não me importo com quanto tempo vai levar. Eu não me importo com os desafios que a gente vai enfrentar. Eu vou estar ao seu lado, sempre. Marina sorriu, os olhos brilhando sob a luz dos postes. E eu vou estar ao seu lado também,
porque você me fez acreditar que eu mereço ser feliz, que eu mereço ser amada, e isso é o maior presente que alguém já me deu. Gabriel a puxou para mais um beijo, mais longo dessa vez, mais profundo, selando a promessa que acabavam de fazer um ao outro. Quando entraram no carro, Gabriel não ligou o motor imediatamente. Apenas segurou a mão de Marina, entrelaçando os dedos, e ficou ali sentado, saboreando o momento. "Para onde agora?" Marina perguntou suavemente. "Para onde você quiser", Gabriel respondeu. "O mundo inteiro está aberto." Marina pensou por um momento, então sorriu. "Leva eu para conhecer sua mãe." Gabriel piscou, surpreso. "Agora?" "Agora?" Marina confirmou. "Se a gente vai fazer isso de verdade, eu quero conhecer a mulher que te criou. A mulher que te ensinou a ver as pessoas como você me vê." Gabriel sentiu o peito apertar de emoção. "Ela vai te amar, tenho certeza." Eles dirigiram até a casa de Dona Lúcia, na Vila Madalena, uma casa simples, mas aconchegante, que Gabriel tinha comprado para a mãe alguns anos atrás. Eram quase 10 da noite quando tocaram a campainha. Dona Lúcia abriu a porta usando um roupão florido, o cabelo grisalho preso em um coque frouxo, mas quando viu Gabriel acompanhado de uma moça, seus olhos se iluminaram. "Mãe, essa é a Marina", Gabriel disse, o coração batendo forte. "Marina, essa é minha mãe, Dona Lúcia." Marina estendeu a mão, mas Dona Lúcia a ignorou e a puxou para um abraço apertado. "Finalmente", disse ela, a voz emocionada. "Finalmente, meu filho trouxe alguém que vale a pena para casa." Marina riu, surpresa, mas retribuiu o abraço. Dona Lúcia as convidou para entrar, insistiu em fazer café mesmo sendo tarde, e os três sentaram-se à mesa da cozinha, conversando por horas. Dona Lúcia contou histórias constrangedoras de Gabriel criança, e Marina riu até as lágrimas escorrerem. Gabriel observava as duas mulheres mais importantes da sua vida rindo juntas, compartilhando histórias, criando conexões, e sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Dona Lúcia abraçou Marina novamente na porta. "Você cuida do meu filho, viu? E ele vai cuidar de você. Vocês dois merecem ser felizes." Marina assentiu, emocionada demais para falar. No carro, voltando para a Brasilândia, Marina descansou a cabeça no ombro de Gabriel. "Sua mãe é incrível." "Eu sei", Gabriel disse, beijando o topo da cabeça dela. "Ela gostou de você. Muito." Quando pararam em frente à Casa Azul, Marina não saiu imediatamente. Ficou ali sentada, olhando para Gabriel. "Obrigada", disse ela, "por tudo, por me ver, por me escolher, por me fazer acreditar que eu mereço coisas boas." Gabriel virou-se para ela, segurando seu rosto entre as mãos. "Você sempre mereceu, e eu vou passar o resto da minha vida te lembrando disso." Eles se beijaram mais uma vez. Um beijo longo e doce que prometia 1000 amanhãs. Quando Marina finalmente saiu do carro e entrou em casa, Gabriel ficou ali sentado por vários minutos, observando a luz acender na janela, vendo a silhueta dela acenar uma última vez. E enquanto dirigia de volta para o apartamento, Gabriel soube com absoluta certeza que sua vida havia mudado para sempre, que ele tinha encontrado algo que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Tinha encontrado amor verdadeiro, tinha encontrado lar, tinha encontrado Marina, e nada mais seria como antes. O futuro estava cheio de possibilidades, de desafios, de sonhos compartilhados. Mas Gabriel não tinha medo, porque pela primeira vez na vida ele não estava sozinho. Ele tinha Marina ao seu lado, e isso era tudo que importava.